Isso aconteceu há alguns meses na primavera, naquela estranha fase de transição da minha vida recém-formada, sem grandes responsabilidades ainda, e com tempo livre demais. Eu tinha terminado a faculdade um semestre antes, o que parecia uma ótima ideia quando eu estava afundada em trabalhos, mas quando de fato fiquei com todo aquele tempo livre, não fazia ideia do que fazer com ele. Meu emprego em tempo integral só começaria em junho, e a maioria dos meus amigos ainda estava ocupada com aulas, ou provas então. Foi algo realmente desconfortável, e que me fez sentir inútil. Sou do tipo que sempre precisa estar fazendo algo produtivo, então ficar dias seguidos apenas vendo o tempo passar estava me atando. Provavelmente foi por isso que aceitei quando minha mãe pediu para eu dar uma olhada na casa de praia do meu tio Renato. Era um favor fácil dirigir até Torres verificar se nada estava vazando ou danificado e fazer alguns reparos simples para poupar Renato do custo de contratar alguém. E vale mencionar que eu sou de Porto Alegre, então a viagem não era tão longa, pouco mais de 2 horas. A casa é enorme, do tipo que acomoda confortavelmente toda a família estendida no verão, 25 pessoas reunidas, no mesmo lugar jogando e bebendo demais, nossas duas atividades familiares mais marcantes. Ela não fica exatamente na beira da praia, mas também não está muito longe, em um bairro tranquilo com capim alto e ruas sinuosas. Avançando para um dia qualquer da semana, que para ser sincera mal lembro, acho que era uma quinta-feira, saí no fim da tarde, o que olhando agora não foi a decisão mais inteligente. A viagem foi tranquila, e quando cheguei tudo parecia normal. Entrei e segui a lista de verificação do Renato: torneiras, disjuntores, terreno. Tudo certo. Para ser sincera, foi estranho estar ali sozinha, nunca tinha visto aquela casa sem jogos espalhados e parentes barulhentos bebendo. O silêncio era a parte mais estranha, como se estivesse abandonada. Acho que todo mundo conhece um lugar assim. Seja uma casa-restaurante ou outro espaço, que fica cheio de vida com a família reunida, mas que vazio parece assustador. Já estava ficando tarde e eu detesto dirigir à noite, então mandei mensagem para minha mãe, dizendo que ficaria lá e voltaria de manhã. Ela achou ótimo e me lembrou de agradecer ao Renato o que eu fiz. Fiz algo para comer, fiquei um pouco no celular e comecei a me preparar para dormir. Nos encontros de família, normalmente eu ficava em um dos quartos menores no terceiro andar, enquanto outros pegavam os maiores. Não reclamo, mas era assim. Porém, naquela noite sozinha, resolvi aproveitar o quarto principal no segundo andar, com banheiro privativo, closet enorme e uma cama absurdamente confortável. A escolha foi fácil. Por volta da meia-noite deitei e adormeci rápido. Não sei que horas eram quando acordei, apenas que algo me despertou. Meio grogue, tive certeza de que um som vinha do closet, como se algo tivesse caído lá dentro. Virei a cabeça, e até esse pequeno movimento fez meu coração disparar. Minha mente estava alerta, mas meu corpo se recusava a se mover, como uma paralisia do sono. Sem a paralisia, de fato eu podia, mas não queria me mexer. Eu não queria descobrir se havia algo ali. Fechei os olhos e tentei voltar a dormir, e quase consegui, mas exatamente nesse momento, ouvi um baque abafado dentro do closet. Abri os olhos só um pouco, tentando me convencer de que era imaginação, mas sabia que não eram. Então fui tomada por uma imobilidade real, não conseguia me mover de jeito nenhum. Horrorizada, ouvi a porta do closet se abrir lentamente, e vi pela fresta dos olhos uma figura escura entrar no quarto. Ela ficou parada ao lado da cama imóvel, me observando, talvez por 20 segundos que pareceram eternos, e então saiu em silêncio. Continuei imóvel, mal respirando. Os passos seguiram, mas em vez de descerem como imaginei, subiram para o terceiro andar. Meu estômago revirou, lá não havia saída. Minha mente gritava para eu fazer algo, mas eu estava apavorada, não conseguiria enfrentar um homem adulto, e não sabia se ele estava armado. Depois de momentos angustiantes, criei coragem, peguei o celular devagar,
e disquei 190 sussurrando para dizer que havia alguém na casa. Saí da cama e tranquei a porta. Os minutos se arrastaram até que luzes vermelhas e azuis piscaram pelas janelas. A polícia chegou surpreendentemente rápido. Corri abrir a porta e senti um alívio imenso. Eles entraram e revistaram a casa, mas disseram que não havia ninguém. Impossível, eu tinha ouvido os passos subirem, e não havia outra saída. Renato, irritado, insistiu para que revistassem de novo, e desta vez segui junto. Eles abriram cada armário, olharam debaixo de camas, bateram nas paredes, conferiram portas e janelas. Um policial ficou lá enquanto o outro saiu para o deck dos fundós. Fui com ele. A ideia de ficar presa na casa com um estranho me dava náuseas. Ele iluminou o quintal, depois o telhado, e lá estava ele, o homem do meu quarto, careca, roupas rasgadas, imundo, como se não tomasse banho há anos. A próxima hora foi um borrão, eles o tiraram do telhado e o algemaram. A polícia disse que provavelmente ele era sem teto, e estava se abrigando ali havia dias, talvez mais, mas ao perguntarem como entrou, há quanto tempo estava ali, e por que se escondeu no closet, ele não respondeu, só manteve aquele olhar vazio, como se nada importasse, como se nada importasse. Logo estava no carro da polícia e pronto. Até hoje não entendo por que ele escolheu aquele closet, e pensar no que poderia ter acontecido se eu estivesse no quarto de sempre ainda me deixa arrepiada. O meu amigo Renato tem uma casa de praia no litoral do Algarve. Dizer que é uma propriedade bonita seria pouco. É magnífica, ou pelo menos, é assim que me parece, já que nunca tive muito. Não conheço muito bem a história, afinal, não é da minha família, mas sei que a casa está na família dele há gerações. Os avós de Renato tentaram morar lá permanentemente durante anos, mas infelizmente faleceram há pouco tempo. Sem ninguém a viver lá, a casa fica desocupada a maior parte do tempo, já que a maioria da família de Renato vive no norte de Portugal e os pais dele estão sempre ocupados demais para aproveitá-la. O lado positivo desta situação triste é que Renato basicamente tem acesso livre à casa sempre que quer. Acho que o pai dele tinha a intenção de alugá-la para ganhar algum dinheiro extra, mas pelo que sei isso nunca avançou. Não é fácil encontrar alguém disposto a alugar uma casa de praia fora da temporada, então não dá para culpá-lo. Foi em meados de julho que Renato me convidou para passar o fim de semana lá. Não precisou insistir, eu não tinha nada para fazer, e a ideia de relaxar numa casa de praia, especialmente numa tão bonita, foi um sim, imediato. O plano dele era simples: passar o dia a curtir, talvez ir à praia e à noite passear pelo calçadão. Não era um fim de semana de festa, mas sim uma fuga tranquila da rotina, e eu estava ansioso por isso. Como moramos relativamente perto, ele ia buscar-me na sexta-feira. Preparei uma mala, coloquei-na no porta-malas e partimos. A primeira noite foi tranquila. Chegamos por volta das 6 da tarde, deixamos as coisas nos quartos do andar de cima e acomodamo-nos. A casa tem aquele cheiro característico de casa de praia antiga, uma mistura de ar salgado e madeira envelhecida. Não de forma desagradável, mas como um sopro de história. Dava para sentir que tinha visto décadas de verões em família. Depois de um lanche rápido numa sanduicheria próxima, decidimos passear pela praia. Renato levou 2 varas de pesca, então resolvemos tentar a sorte. Não importava pescar, mas sim estar ali. A certa altura, cruzamo-nos com 2 raparigas da nossa idade, a caminhar descalças pela areia. Renato, sendo como é, puxou conversa na hora. Elas eram da região, e a conversa fluiu de forma leve e descontraída, com um toque de flerte típico de quem é jovem e está na praia à noite. Trocamos números, elas seguiram caminho, e nós continuamos a pescar. Apesar de ainda haver bastante gente por ali, Renato conhecia os cantos mais sossegados, acessos escondidos à praia.
passagens entre as dunas, pequenas entradas, entre casas onde a luz não chegava. Acabamos por encontrar um trecho só nosso, com o som do mar e do vento como única companhia. Era uma noite que fazia esquecer a vida real. Na manhã seguinte acordamos por volta das 9 e fomos correr no calçadão. Já estava calor, mas a brisa do mar tornava suportável. Não era nada intenso, só uns quilômetros para aquecer. Renato é ativo e eu tento manter-me em forma, então foi bom mexer o corpo depois de uma noite preguiçosa. O resto do dia passou num instante. À noite Renato sugeriu irmos a uns bares em Portimão, mas estávamos exaustos. A ideia soava bem, mas a perspectiva de enfrentar filas e música alta não combinava com o nosso cansaço, depois de um dia ao sol. Acabamos por deitar cedo. Já passava da meia-noite quando acordei com um apito agudo e estridente. Primeiro pensei que fosse parte de um sonho, mas logo percebi que era real. Parecia um alarme de incêndio, aquele som alto e penetrante que atravessa a cabeça. Saltei da cama e tentei localizar a origem. Não vinha do meu quarto nem do segundo andar, parecia vir de cima. Sem pensar muito, corri até ao quarto de Renato, abri a porta e acordei-o. Ele percebeu logo e veio atrás de mim descalço e sem camisa, como se a nossa vida dependesse disso. Subimos as escadas para o terceiro andar, sem saber o que íamos encontrar. Estava quase tudo escuro, só um pouco de luz da lua entrava pela janela no fim do corredor. Acendemos as luzes, procuramos sinais de fumo, faíscas, qualquer coisa. Nada. Nenhum incêndio, nenhum cheiro, nada. Depois de alguns minutos irritantes de busca, encontrei num dos quartos, debaixo de uma almofada, um pequeno dispositivo preto, mais ou menos do tamanho de um walkie-talkie, todo liso exceto por uma luz vermelha a piscar no topo. Sem botões, sem etiqueta, sem ecrã, apenas a carcaça lisa à luz e um interruptor na lateral. Mudei o interruptor e o apito parou de imediato. Nesse momento, Renato entrou no quarto, olhou para a cama, para mim e para o aparelho. Ficamos a olhar um para o outro. Ele estava tão confuso e inquieto quanto eu. Perguntou-me se já tinha visto aquilo antes. Disse que não. Ele também não. Passamos quase uma hora a tentar perceber como aquilo tinha ido parar ali e por que tinha disparado, mas nada fazia sentido. Renato jurou que nenhum familiar tinha estado na casa há meses, e eu acreditei. Então, ocorreu-me um pensamento terrível: aquele aparelho só podia ser ligado manualmente. Havia mais alguém na casa. Renato ligou para a polícia enquanto eu tranquei a porta e a bloqueei como pude. A espera pareceu interminável até que os agentes chegaram. Explicamos rapidamente a situação e eles revistaram a casa enquanto esperávamos à porta. Quando voltaram, disseram algo arrepiante: todas as janelas do terceiro andar estavam escancaradas, até as da casa de banho. As camas estavam viradas, gavetas puxadas, tudo espalhado pelo chão. O quarto onde encontrei o dispositivo estava completamente revirado, apesar de antes estar arrumado. Não encontraram ninguém, nem impressões digitais, nem armas. Depois de uns 20 minutos, recomendaram que mantivéssemos tudo trancado e chamássemos novamente se algo acontecesse, e foram-se embora. Não nos sentíamos seguros, mas decidimos ficar até de manhã e depois ir embora. Felizmente nada mais aconteceu. Ainda hoje há coisas nessa noite que não consigo explicar. E por tudo o que sabemos, quem esteve naquela casa pode nunca ter saído. Isso aconteceu já faz um bom tempo, quando eu tinha 22 anos. Já se passaram anos suficientes para eu me sentir seguro para falar sobre isso. Eu tinha acabado de sair da faculdade com um emprego desejável e poucas despesas, já que morava na casa da minha infância com meus pais. Imagine juntar uma boa quantidade de economia sem se preocupar com comida,
ou um lugar para dormir tendo total acesso ao quarto, onde crescia o meu carro, e a todo o conforto da minha cidade natal. Posso dizer que eu vivia em plena felicidade natal. Acredite, eu sabia o quanto era sortudo por ter pais que me permitiam ficar em casa sem pagar aluguel. Sei que muita gente não tem essa opção, então nunca tomei isso como garantido. Mas não era tudo tão sem estresse como você pode imaginar. O que vou contar aconteceu nem um mês depois de eu voltar para casa. Eu nunca fui o tipo de pessoa que a galera da minha idade chama de festiva. Não bebo em excesso, não passo todas as horas vagando por baladas, e definitivamente não deixo homens controlarem minha vida. Foi assim que fui criado? Meu pai é o homem mais importante da minha vida, e essa cultura de ficar me enoja. Por tudo isso, minha vida é bem rotineira. Acordo satisfaz o meu vício em cafeína. Vou trabalhar, malho, leio um pouco em casa, mexo no celular e vou dormir. Os fins de semana são para fazer trilhas, pequenas viagens de carro, jogar jogos de tabuleiro ou o que eu quiser. Mas num fim de semana qualquer, minha melhor amiga da faculdade, Lara, me convidou, junto com nossas outras duas amigas, Sofia e Clara, para passar alguns dias na casa de praia da família dela. Eu nunca tinha ido lá, mas pela forma como a Lara falava o lugar, parecia um sonho tranquilo, longe do caos turístico, com uma praia particular e a poucos passos do mar. Para ser direto, a família da Lara é muito rica. Acho que os dois pais dela são neurocirurgiões, então eu já imaginava que a casa ia ser incrível. E foi exatamente isso quando a vi pela primeira vez. Fiquei impressionado. Eu não sou arquiteto, mas sei reconhecer uma casa de estilo moderno, e a dela devia ser ultramoderna. Parecia mais um esconderijo militar secreto do que uma casa comum. Eu adoraria mostrar fotos para vocês, tenho várias, mas por respeito à família da Lara, acho que seria muito desrespeitoso, mesmo que nada do que vou contar tivesse acontecido. Nós quatro descarregamos nossas coisas e decidimos onde iríamos dormir. A Lara tinha quartos individuais o suficiente para cada um ocupar, mas que graça teria isso? Então os quatro ficamos no mesmo quarto, um dos quartos das crianças, que tinha duas beliches e banheiro anexo. Ficamos lá por 3 noites, que é, na minha opinião, o tempo perfeito para dividir espaço com alguém que não é da família. Eu sou meio irritadiço, então, quem não é limpo ou educado me irrita fácil. Não que minhas amigas sejam assim, você entende. Já contei sobre meu estilo de vida meio sem graça, mas se tinha hora para beber era naquela ocasião com elas, então planejava me soltar um pouco mais do que o normal. Queríamos que a primeira noite fosse tranquila, então fomos à praia particular perto da casa, sentamos na areia e ficamos olhando as estrelas. Os quatro estávamos bebendo White Claws e ouvindo House no som da Sofia, quando notamos ao longe uma luz fraca piscando lá mais para baixo na praia. A gente ficou mais quieto e acompanhou a luz piscando. Era meio hipnótico, apesar de assustador. Depois de um tempo ficou claro que a luz balançava para lá e para cá como de uma lanterna que alguém estava segurando, e logo percebemos que era exatamente isso. Parecia que 3 ou 4 pessoas estavam caminhando casualmente na nossa direção, sem correr, tropeçar ou andar de forma estranha, só num passo lento e tranquilo. Não. Quando chegaram mais perto, começamos a ouvir risadas, o que nos deixou mais relaxadosos. Considerando a hora, provavelmente era um grupo de adolescentes ou gente da nossa idade. Eles devem ter nos notado porque em algum momento um deles gritou: "Oi!", num tom amigável. A voz era de um cara, parecia ter a nossa idade. A Clara gritou de volta, e trocamos umas palavras enquanto eles vinham até a gente. Quando chegaram, vimos que eram 3 caras, talvez 1 ou 2 anos mais velhos que nós. Todos tinham aquele típico visual de menino de praia que eu identifiquei na hora. Minhas amigas curtiram, principalmente a Clara, que é meio louca por caras, então não fiquei surpreso. Ela sabe como me sinto em relação ao estilo dela, então não vou dizer nada difícil. Para ser justo, ela é linda de morrer, e nunca vi um cara que não gostasse dela. Os caras sentaram com suas cervejas e nós 7 continuamos bebendo. Foi realmente um ótimo momento.
Eles não eram muito pegajosos, mas também não eram chatos. Avançando 1 hora e alguns drinks, eles nos convidaram para irem para a casa deles. Eu estava exausto e inclinando para dormir, mas via que minhas 3 amigas queriam continuar com os caras, principalmente a Clara. Claro que eu não queria estragar a festa, então pedi licença e disse para elas continuarem sem mim. Afinal, eram só 3 caras, e eu não tinha intenção de ficar com ninguém naquela noite. Voltei andando para a casa da Lara enquanto os 6 caminhavam pela praia, provavelmente rumo à casa dos Caraci. Tomei banho e fui para a cama. Por volta das 3 da manhã, acordei com uma chamada de FaceTime da Lara, o que achei estranho, já que ela devia estar em casa ou dormindo com algum dos Caraci. Respondi com voz sonolenta, e o que ela disse me acordou completamente. Ela praticamente gritou no telefone que a Clara e a Sofia tinham sido sequestradas e eu precisava ir buscar o carro dela imediatamente. As palavras dela foram como um balde de água gelada no meu rosto. Nunca senti medo e adrenalina tão intensos. Não perdi tempo, minhas mãos tremiam enquanto colocava alguma roupa e descia correndo as escadas. Perguntei por que ela tinha me ligado e não a polícia e ela me garantiu que já tinha chamado. Pediu para eu ficar na linha e me guiou pelo processo. Com as instruções dela, consegui abrir o portão da garagem, encontrar as chaves do carro e sair rápido de lá, em poucos minutos. Ela me falou que eles estavam uns 10 casas mais à frente pela praia do lado esquerdo, então lá fui eu dirigir. Ela descreveu o carro e para onde ele tinha ido, e eu pisei fundo para tentar alcançar. Não tinha nenhum outro carro na estrada, e eu dirigia numa velocidade perigosa. Milagre que não fui parado. Depois de alguns minutos, vi um carro que correspondia à descrição da Lara andando devagar ao longe. Desliguei o telefone, liguei para a polícia e contei exatamente onde estávamos. A atendente me pediu para manter distância para não alertar os caras, então eu fiz isso. Depois de uma eternidade, vi as sirenes policiais brilhando mais à frente. O carro na minha frente não tentou fugir. Só posso imaginar que eles pensaram que era uma abordagem normal. Parei o carro e assisti a cena acontecer. A polícia tirou à força os 3 homens do SUV com armas apontadas, algemou e os levou para a viatura. Um dos policiais abriu o porta-malas, revelando a Clara e a Sofia amarradas e pela aparência bastante machucadas. Por mais horrível que tenha sido isso, nem se compara à sequência de eventos contada pela perspectiva delas. As 3 estão de acordo com que eu escreva isso. A gente ainda mantém contato, mas nenhuma quis escrever por conta própria, o que entendo perfeitamente. Resumindo, depois que fui dormir, elas continuaram bebendo. A Lara é a única que lembra claramente porque tentou se responsabilizar ao menos um pouco, já que estávamos na casa da família dela. Em algum momento, os caras, a Clara e a Sofia, sugeriram que fossem dormir, e os 4 se separaram. A Lara disse para o terceiro cara que ia embora, e ele ficou muito bravo. A Lara achou que era porque ele queria ficar com ela. Ela contou que teria aceitado, mas precisava cuidar da casa, e ele ficou irritado. Eles brigaram um pouco e ele mandou a Lara sair do apartamento dele e nunca mais voltar, o que ela aceitou feliz. No meio do caminho, ela percebeu que tinha esquecido a bolsa, voltou para pegar e viu os caras jogando a Clara e a Sofia na traseira do carro antes de partir. Ela chamou a polícia, depois me ligou, e isso foi tudo. Os pais da Clara são advogados e fizeram de tudo para conseguir 2 coisas: manter o caso longe da mídia e garantir a máxima pena para os Caraçarás. Eles conseguiram os 2. Descobriram que a casa onde eles estavam nem era deles, pertencia a um casal de idosos que estava viajando para outro país. Juntando isso às outras acusações, eles foram presos por um longo tempo. Embora eu ache que nenhuma sentença é longa o bastante para compensar o que fizeram. Por mais que eu odeie admitir, aquilo me traumatizou por anos. Eu não conseguia ir à praia, passar noites fora, ou falar com estranhos, não importando o quão inofensivos ou seguros parecessem. Fiquei antissocial e me afastei das meninas por um tempo, mas felizmente isso mudou.
Nem consigo imaginar o que aquilo fez com a Clara e a Sofia. Parte de mim acha que esquecer tudo pode ser uma benção disfarçada. O mais louco é que se eu não tivesse voltado para casa, talvez não tivesse conseguido alcançar o carro da Lara a tempo, e sem isso a polícia talvez nem tivesse encontrado o carro dos Carais.